Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Nós temos esses dias, pode-se dizer, nos assentados no divã espiritual, onde na verdade o clínico é o próprio Senhor Jesus de Nazaré, o psicólogo de todos nós, a pessoa do Espírito Santo, e o próprio Deus, o que administra e ministra a sua palavra. Que Ele fale ao nosso coração, assim como ao coração de todos os que estão aqui, em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo pelo teu Espírito Santo e fala conosco nesta manhã, que a tua palavra seja bem simples, descomplicada, mas divinamente inspirada e proveitosa para áreas da minha vida, em nome de Jesus. Faz a tua oração então, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ministra-nos, ó Deus, a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, segundo a tua sabedoria. Repreende, ó Deus, principados, potestades, entidades e todo levante do diabo. Que a tua palavra vá e produza-nos o resultado para qual ela estará sendo enviada. É o que nós a ti te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Eu sempre digo que uma das áreas mais importantes de todos nós é o lado de dentro. Vou repetir. Eu sempre digo que uma das áreas mais importantes da nossa vida é o lado de dentro. É como nós nos encontramos do lado de dentro. Bem, quando você vai a uma sala de aula, quando você vai a uma faculdade, você é ensinado a lidar com tudo que está de forma externa. Mas o bem da verdade é que tudo isso deixa de ter sua razão, seu significado, até a sua importância, se você não estiver bem do lado de dentro. O salmista, já o próprio rei Salomão, uma certa vez ele disse assim: de tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. A expressão saídas da vida fala de comportamento, fala de atitude. A Bíblia Sagrada diz que um coração triste, nós sabemos de cor e decorado, mas parece que mesmo sabendo não vigiamos, não nos resguardamos. A Bíblia Sagrada diz que um coração triste desformoseia o rosto, e um coração abatido até os ossos se resseca. Veja que desformosear o rosto quer dizer que você decai no seu semblante. Já os ossos que se ressecam fala sobre trabalho, sobre o corre-corre da vida, onde fala de motivação, onde fala de incentivo, de garra, de partir para cima para resolver. Veja que Deus nos fala sobre isso de uma forma bastante expressa na Bíblia. Quando você ler a Bíblia, quando você vê o nome coração, nós já sabemos que fala do centro dos pensamentos, que determinam os sentimentos, que determinam atitudes e comportamento de um ser humano. Quer dizer, as nossas atitudes é o reflexo do nosso coração. É exatamente como se reflete o meu, o seu, o nosso coração. O que é interessante é que aqui no livro de Jó, capítulo 5, e temos nós aprendido sobre uma área da vida pouco ensinada, sobre a angústia. Se ensina sobre a ansiedade, se ensina-se sobre o medo, mas se pouco se fala sobre angústia. E é impressionante que a Bíblia vai nos falar e muito sobre essa área da minha, da sua, da nossa vida, que é nos sentirmos angustiados. Eu não sei como é que você está nesse momento. Eu não sei se você conhece alguém que se encontra angustiado.
cuja angústia está consumindo a alma, que está consumindo o coração, a alegria, a felicidade, a paz, e de repente você olha para aquela pessoa e você não entende por que ela está exatamente daquele jeito. Que Deus nesta manhã fale-nos ao nosso coração. Se Deus estiver falando a nosso próprio respeito, que tomemos isso como um conselho da parte de Deus para nós, e entendamos que o que Deus na verdade está tentando é nos sarar, é nos curar desse sentimento chamado angústia. Mas se de repente você diz, não, graças a Deus não é para mim, glória a Deus, então Deus está te dando informação, Deus está te dando entendimento e conhecimento. Para quê? Para que você possa levar à frente, para que você possa ajudar outras pessoas que se encontram nessa situação. Que o Espírito Santo também possa te iluminar os olhos, e de repente você vai começar a entender por que determinadas pessoas do seu convívio familiar têm tomado atitudes e decisões, porque você vai assimilar o que a Bíblia fala sobre comportamentos e atitudes de uma pessoa que se encontra angustiada. Aqui no livro de Jó, capítulo 5, no versículo de número 19, a Bíblia começa dizendo assim: em 6 angústias te livrará, em 6 angústias te livrará. Ora, Deus jamais iria querer nos livrar-nos daquilo que é bom para nós mesmos. A Bíblia Sagrada diz que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Então, se Deus está nos dizendo que Ele nos livraria-nos da angústia, claro que já sabemos, é que a angústia, ou sentir-se angustiado, não nos faz nos sentirmos bem de hipótese, circunstância alguma. Então, sentir-se angustiado não é algo que você tem que velar, que você tem que ocultar, que você tem que esconder. Preste bem atenção. Se Deus está nos dizendo que Ele nos livraria-nos de 6 angústias, Ele quer dizer que sentir-se angustiado não provém dele, e nós já sabemos disso. Porém, se não tivermos essa luz do entendimento, que parece ser tão simples, nós podemos tentarmos ocultar-nos o sentir-nos angustiados. Nós podemos simplesmente ocultar isso dentro de nós, manter isso segredado dentro de nós, que não nos há de fazermos nenhum bem. Por exemplo, você tem este homem chamado Davi. Davi, ele em momento algum, ele ocultava, ele escondia aquilo que ele estava sentindo. Ele ia na presença de Deus, ele abriu o coração para Deus de tal forma, de tal maneira, de tal jeito, que nós temos as respostas das quais Deus lhe dava e tratava nessa área da vida deste homem chamado Davi, do qual era tomado por tantas angústias. E aí aqui a Bíblia Sagrada diz: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Então não é somente 6, existem 7. Porém a 7ª é de forma tão pesada que o próprio Deus diz: não te tocará. Com essa deixa que eu vou lidar pessoalmente, mas as outras 6 eu vou te livrar. Quer dizer, ela pode estar instalada dentro de você, ela já pode estar te causando algum efeito no sentir-se angustiado por algum motivo, ou por alguma coisa, ou por algum acontecimento. Nenhum de nós nascemos angustiados. Você, quando veio ao mundo, você não veio angustiado. Então não adianta ir naquela linha de pensamento: não, eu sempre fui assim. Você precisa verdadeiramente entender que você não nasceu assim. Você não nasceu dessa forma. Na verdade, foram os acontecimentos que vieram aos poucos, sem que você se resguardasse, fazendo com que a angústia fosse se instalando no seu coração. Talvez uma decepção. Talvez você se decepcionou-se de tal maneira, de tal forma, que hoje você tem uma dificuldade nessa área da sua vida. De repente a decepção veio de pessoas com quem você já lida faz tempo, ou de pessoas que você já se dispôs a ajudar, já ajudou. A falta de um reconhecimento por uma ajuda que você prestou, isso vai angustiando o seu coração. Isso vai fazendo com que você vá se sentindo angustiado. Isso vai fazendo com que aos poucos, sem você perceber, em que o maior mal não foi a falta de um reconhecimento, não foi a falta de um obrigado, não foi a falta de um aperto de mão, não.
O maior mal foi você ter instalado isso dentro de você. Porque a pessoa em si segue a sua vida, ela segue o seu destino, ela segue o seu rumo. E aí de repente você está lá angustiado, triste, abatido. E o pior mal não foi o que fizeram com você, é o que você decidiu fazer com o que fizeram com você. Então a decepção pode sim nos trazer-nos a angústia. Claro que pode nos trazer-nos a angústia. A ofensa pode também nos trazer-nos a angústia. De repente você diz: pastor, sabe o que é mais interessante? É que além da falta de um obrigado, de um aperto de mão, e mesmo que não tivesse nada disso, pastor, eu faço sem esperar um obrigado, eu faço sem esperar um aperto de mão, eu faço até sem esperar um reconhecimento, mas que ao menos pelo amor de Deus não abrissem das suas benditas bocas para dizer que eu nunca ajudei, que eu nunca fiz nada, que eu nunca me importei. Olha, o senhor não sabe o mal que isso tem me feito. Pois é, ruim é que você sabe que todas essas demais outras coisas só irão surtir efeitos em você, se você se permitir dar ouvidos a isso. Uma certa vez, a Bíblia Sagrada diz que o servo de Deus, orando ao Senhor, dizia: Senhor, eu te peço, coloca um anjo nos meus ouvidos, para que os meus ouvidos sejam como o meu paladar, que prova os alimentos. É interessante que Satanás, o diabo, sabe que o acesso do meu, do teu, do nosso coração são as palavras. Tanto ele sabe que o acesso do meu, do seu, dos nossos corações são palavras, que ele então intuita pessoas, ensina pessoas, motiva pessoas a falar o que te entristece, te abate, desmotiva, te desencoraja. De repente foi uma ofensa, você sentiu-se ofendido, você deixou sentir-se ofendido, e por conta disso você guarda isso no seu coração. E aí o que é interessante é que ele vai continuar nos dizendo aqui, versículo 20, diz assim: na fome te livrará da morte. Na fome te livrará da morte. O que ele quer dizer? Ele quer dizer na escassez. Por que a escassez pode nos causar-nos angústia? Para pensar. De repente você é aquela pessoa que até ganha, tem seu soldo, seu salário, amém, glória a Deus por isso. Mas de repente você se limita, por quê? Porque você não tem como ajudar pessoas da sua família que precisa de ajuda. É aquele exame que você sabe que é importante para aquela pessoa, mas você olha para a sua conta bancária, você olha para o quanto você tem, você diz: não tem como eu ajudar. Isso, querendo ou não, te pode causar qualquer um sentimento de angústia. Isso pode levar você a sentir-se angustiado, porque você quer ajudar. Você quer chegar para aquela pessoa e dizer: olha, faz o seguinte, não diz para ninguém não que sou eu não, tá bom? Mas vai lá e faz o exame, vê quanto é que é, eu vou custear, eu vou pagar, e você então vai lá e paga. Isso é tão certo de um jeito, que quando você faz, você se sente aliviado. A pessoa foi quem foi fazer o exame, a pessoa que foi lá e fez o exame, mas que quem se sente aliviado é você. Quem na verdade se sente em paz, realizado, é você. Veja como muitas vezes a escassez pode sim levar uma pessoa a sentir-se angustiada. Basta você ver uma mãe que sai da casa da sua senhora, uma mãe que a Bíblia Sagrada diz que agora está em pleno deserto, já não tem mais água, já não tem mais pão, não tem alimento. A Bíblia diz que ela então a deixa em uma certa distância, e a Bíblia diz então que ela se distancia do seu filho. Enquanto isso, a Bíblia diz que na sua amargura, a Bíblia diz que na sua tristeza, por não ter sequer condição alguma de sustentar o seu filho, ela vai ter que esperar com que ele dê o último suspiro para morrer. Eu não consigo ver uma mãe feliz, satisfeita, alegre, contente, sorrindo. Não consigo ver. Eu não consigo ver uma mãe sabendo que teve que se afastar do seu filho, porque financeiramente não está tendo possibilidade, condição de dar o mantimento, o alimento para o seu filho. E a única esperança que vai ter é esperar com que ele morra. E o que é interessante é que a Bíblia diz que o menino chorando, porque sentia sede e sentia fome. Enquanto isso, a mãe estava plenamente, totalmente angustiada. Seu coração cheio de angústia, porque o que fazer numa situação como aquela? Ou uma mãe
que chega desesperada para um homem de Deus, para o profeta, e anuncia, dizendo: homem de Deus, vieram os credores da minha casa agora, nesse momento, e eles querem levar os meus filhos. Eles os querem levar porque nós não temos como pagar a dívida. Eu não consigo ver uma mãe feliz, satisfeita, quando ela vai lá para ver se na carteira ou na bolsa, ou quer seja onde quer que fosse, tinha ou não tinha para pagar aquela dívida. E de repente saber que a moeda para o pagamento seria o seu bem maior, os seus próprios filhos. Dá para você imaginar? Eu queria que você entrasse na história, porque às vezes tem pessoas que acham que a falta não tem a trazer qualquer efeito, e traz sim, angustia sim a pessoa. É você olhar para os seus filhos e você dizer: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E ela está desesperada. Eu não consigo ver essa mãe feliz, contente, sorridente, alegre. Estou tão satisfeita porque estou, olha, devendo, e o credor veio para levar os meus filhos. Não, eu vejo uma mulher angustiada. Ou do que falar de Ana, quando a Bíblia diz que uma impossibilidade a impossibilitava de engravidar, gerar e dar à luz um filho. Quando ela vai diante de Deus, ela está tão angustiada de um jeito, em que a Bíblia Sagrada diz que ela começa dizendo: Senhor, estou te trazendo até ti as minhas angústias. E o que é interessante é que logo após, a Bíblia diz que os seus lábios se movem, mas palavra ou som algum sai da sua boca. Existe uma grande dificuldade de conseguirmos levarmos até a Deus o que estamos sentindo. Existe uma enorme dificuldade de levarmos a Deus o que nós estamos sentindo. E não é pequena não, por quê? Porque às vezes não é por conta de Deus, mas é por conta das frustrações, das decepções. E sem percebermos, nós relacionamos isso para Deus. Escute, porque isso é muito sério. Depois você vai ver que o próprio Deus, sabendo disso, Ele vai tentar nos relacionar-nos como um filho. Quando nós fazemos a oração do Pai, né? Pai Nosso. Quer dizer, Ele tenta se aproximar de nós, para ver se consegue quebrar isso, sabe? Depois Ele vai dizer: porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. O que Ele quer dizer é o seguinte: ei, se pessoas te decepcionaram, se pessoas de alguma forma te ofenderam, se de alguma maneira a escassez, seja ela em que área que for da sua vida, de alguma maneira está conseguindo determinar em você esse sentimento de sentir-se angustiado, eu quero lhe dizer que eu não sou o culpado, eu não sou o causador de nada disso. Então veja que a escassez sim, ela pode sim nos provocar-nos angústia, um sentimento de sentir-se angustiado. Você quer ajudar, você quer abrir a porta, você quer, mas você não tem como, você não pode fazer. Fazer o quê? Você olha para a sua vida financeira e diz: meu Deus. E às vezes, não é porque você não ganha, você até ganha, mas não é o suficiente. E aí você se angustia por conta disso, sem falar que ainda vem os outros demais para abrirem as suas bocas, e ao invés de ajudarem, o que é que eles vêm para fazer? Eles vêm para condenarem. Não ajuda porque não quer, podia ajudar mais, mas não quer ajudar. E aí isso vem então a maltratar você cada vez mais por dentro. E aí ele continua: na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Sabe aquele momento da vida que você olha para um lado, olha para o outro, você não sabe que guerra guerrear, que luta lutar, que batalha batalhar, que você olha para a vida financeira, conjugal, sentimental, espiritual, pessoal, e você diz: Deus, eu não sei para onde ir, eu não sei para onde ir. Veja que a Bíblia Sagrada diz que sim, essas guerras contínuas, que parece que quando você vence uma, já tem uma outra do outro lado da porta ali esperando. Isso angustia o seu coração, isso, sabe, atormenta o seu espírito, e você fica como que sem chão para pisar. E ele continua dizendo, versículo 21, do açoite da língua estarás encoberto. Veja que não é do elogio, não, é do açoite da língua. Sabe aquelas palavras que machucam, que magoam, que ressente, que entristece, que abate, que desmotiva, que desencoraja? Eu acho interessante essa expressão do versículo, porque Deus, ele não nos oculta, né, do açoite, da pisa, da surra. Já se tem-se um ditado que diz que palavras doem mais e machucam mais do que pancada. E é verdade.
De repente você deve se lembrar de uma surra que o seu pai lhe deu. Sim, mas você diz, nossa, mas passou. Mas às vezes é uma palavra que foi falada, uma palavra que foi lançada, uma palavra de que você se sentisse ofendido com aquilo e que ainda hoje move você por dentro, sabe? Que ainda hoje entristece você por dentro, abate você por dentro, desmotiva você por dentro. E se você não souber lidar com isto, você aos poucos vai se desfiando. Aos poucos você vai, sem perceber, passando por um processo do qual Davi vai passar. Então, do açoite da língua. Quer dizer, de repente você tem lá o seu trabalho, você lutou para estar lá, você não está lá por conta do A, do B, do C, você está lá pelo seu esforço, você está lá pela sua dedicação, você está lá pelo seu conhecimento. Mas aí o que é que acontece? De repente você tem uma pessoa lá que gosta de lhe ofender, que é como que num açoite, traz na ponta da língua como se fosse um chicote, que bate sem pena, bate sem dó, bate por crueldade, bate por maldade. E aí você então vai, se não tiver cuidado, deixando com que essas palavras vá determinando em você um sentimento. E é isso o grande perigo. Por isso que ele diz, do açoite da língua estarás encoberto, estarás protegido. E aí ele continua, vamos lá. E não temerás a assolação quando vier. E não temerás a assolação, não terás medo quando ela vier. Olha o que é que ele diz aqui no livro de Salmos, capítulo de número 31. Salmos, capítulo de número 31. Livro de Salmos, capítulo de número 31. Em nome de Jesus. Todos encontraram, amém? Salmos, capítulo de número 31, verso de número 9. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Ele vai até a Deus e pede para que Deus tenha misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu preciso da sua fortaleza, eu preciso da sua ajuda. E ele não vai ter vergonha de dizer o que está sentindo, o que ele está se passando, não. Ele vai dizer, porque eu estou angustiado. Ele não está dizendo aqui porque eu sou forte, não. Ele não está dizendo aqui porque eu sou rei, não. Ele está dizendo porque eu estou angustiado. Sabe o que é interessante? É que a maioria das pessoas, elas têm receio de abrirem até seus corações e pedirem por ajuda. Principalmente nós cristãos, nós crentes. Nós crentes temos esse receio, esse medo, sabe por quê? Porque nós colocamos na nossa mente o que na verdade no passado se foi repassado para nós. Que sermos crentes somos super crentes. Na verdade ninguém é super é só Jesus de Nazaré. Mas só que nós nos resguardamos e vamos ocultando aquilo dentro de nós. Isso aos poucos, se não se tiver um cuidado, vai te entristecendo, te abatendo e te pode levar para uma ansiedade, ou até mesmo para uma depressão, ou de repente o medo tomar você. Mas por que nós temos tanto receio de pedirmos ajuda quando nos sentimos angustiados? Primeiro, porque temos medo de sermos julgados. Mas tu é crente? Não pode uma coisa dessa, isso é impossível, não. E cadê Deus? Não tem fé, não é? Então nós temos medo de ser julgados, sabe? Nós já temos medo de ser apontados. Segundo, temos medo de que alguém olhe para nós e diga assim, está em pecado. Só pode estar em pecado. Não pode uma coisa dessa. Um cristão está angustiado. Não, isso é inadmissível, isso não existe. E com isso, o inimigo vai ganhando território, vai ganhando espaço, sabe? Porque o que nós temos mais medo nesta vida é de sermos julgados, de sermos apontados. E aquilo vai te entristecendo mais ainda, porque você vai guardando isso para dentro de você. Isso não acontece com Davi. Isso não acontece com ele. Ele vai diante de Deus e ele expõe perante o Senhor o que ele está sentindo. Ele expõe perante o Senhor que ele está angustiado, que ele está triste. E ele está dizendo, tem misericórdia de mim. Como que se estivesse estendendo as mãos para cima e dizendo, me toma, me pega, eu preciso de ajuda. E aí ele continua, né? Porque ele vai dizer aqui, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado.
consumidos estão de tristeza os meus olhos. Veja que ele vai começar agora a dizer que a angústia não está só do lado de dentro, que ele está angustiado e já não consegue mais disfarçar. Ele está tão angustiado que quem olhasse para ele ia ver, como diz lá fora, como um olhar de peixe morto. Sabe aquele olhar abatido, aquele olhar? Não estou falando de cansado não, porque existe o olhar de cansaço. Você percebe que a pessoa está cansada. Você percebe que a pessoa correu para um lado, correu para o outro, teve uma noite mal dormida e etc. Então você relaciona, você percebe. Só que de repente, o que vai acontecer? Ele está dizendo que os seus olhos estão para baixo, mas é de tristeza, de desânimo. Então a pergunta que eu faço: será que de repente você não conhece uma pessoa que esteja assim? Que você olha para o semblante daquela pessoa, está descaído, está aquele semblante para baixo, está aquele semblante esmorecido, está aquele semblante abatido. Será que de repente você não conhece uma pessoa assim? Ou de repente você diz assim: ah, pastor, eu não conheço, mas eu sou essa pessoa. Veja que agora a angústia vai começar a determinar comportamentos nele, vai determinar comportamentos. E ele está lá agora dizendo: consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Veja que isso vai abater o que está do lado de dentro. Agora a sua alma está abatida, está triste, está desmotivada, está desencorajada. E para isso, meu irmão, para você vencer, você só tem que ter um propósito. Se você não tiver um propósito, isso vai te angustiando, te entristecendo, te desmotivando, vai te colocando rente com o chão. Você vai focando na direção de que você não quer focar e determinando cada vez mais um sentimento que você não quer sentir. Você começa como lá no começo de Jó, né? Você começa a focar na escassez. Você começa a focar no que as pessoas falam. Você começa a focar nas guerras ou na assolação. E quando você começa a focar nessa direção, isso sem que você perceba, vai determinando em você sentimentos, porque no que você foca, você sente. No que você foca, você sente. Então de repente você está aí, lutando para vencer uma batalha, lutando para vencer uma guerra, lutando para vencer um momento difícil da sua vida, ou até em pessoas com quem você lida. Então você precisa entender que para você vencer a angústia, não basta ser só homem de Deus, mulher de Deus, ou se ter fé. Você muitas vezes tem que entender que você precisa de um propósito. O que te motiva a lutar, o que te motiva a se levantar todos os dias pela manhã. E outra, não pode ser pessoas. Não pode ser pessoas. Porque as mesmas podem ser as que lá na frente ou no presente, de alguma forma, de alguma maneira, lhe entristeça. Por quê? Porque somos falhos. Você nunca vai motivar uma pessoa 100%. Então nós somos falhos. E aí ele vai continuar nos dizendo: consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma, o que é a parte de dentro, e o meu ventre. Quer dizer, agora não vai ter somente no que é do lado de dentro, agora de forma física também. Tem uns que começam a comer de forma desenfreada, tem outros que perdem a vontade de comer. Isso vai lhe causando mal ao seu próprio organismo, ao seu próprio corpo. Você vê como a angústia, uma vez que você não lida com ela, não sabe lidar com ela, como isso vai te judiando, te maltratando, como isso vai fazendo você sofrer, como isso vai fazendo você cada vez mais se sucumbir, cada vez mais cair. E quem está do lado de cá não vai entender isso. Quem está do lado de cá vai dizer que isso é besteira, não tem nada a ver. Olha que você não quer isso, não tem nada a ver. E vai até olhar para você e vai tratar como se fosse algo banal, como se fosse algo normal, natural, não tem problema algum. E às vezes por conta disso nós também receamos falar. Por quê? Como eu lhe disse no começo, porque pessoas elas não vão entender. Então você se tranca, você se retranca dentro de você mesmo. E ele diz: porque a minha alma, porque a minha vida está gasta de tristeza. Você esquece de viver. Porque a minha vida está gasta. A minha vida está gasta de tristeza. Então você, em função de sentir-se angustiado, você vai deixando de viver. Você já não vive mais.
Não importa a melhor roupa, não importa o salário, não importa a casa, não importa o carro. Isso já é um passo para uma profunda ou para uma depressão. Você conhece pessoas assim? E você chega para essa pessoa, você até tenta encorajá-la, motivá-la, incentivá-la, seja lá como é que seja, como for. Você tenta de tudo quanto é necessário. A pessoa até sai, a pessoa passeia, a pessoa tudo. Mas quando ela volta, quando ela retorna para o seu lugar de origem, aquilo está lá na porta esperando. Eu estava te esperando aqui, ó. Quer dizer, você não soluciona o sentir-se angustiado dessa forma. Porque veja que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui o que na verdade a angústia causava na vida de Davi. Porque a minha vida está gasta de tristeza. Tenho mais esperança para nada, tenho mais vontade para nada. E aquilo vai consumindo você. Isso vai te consumindo por dentro, isso vai te abatendo por dentro, isso vai te entristecendo por dentro. E aí acaba que vou tomar remédio, que não é errado, porque é necessário muitas vezes. Mas às vezes você pode criar no remédio uma expectativa de cura, quando na verdade sentir-se angustiado não é físico, é a alma. E remédio, por melhor que seja ele qual for, ele não cura as doenças da alma. Quem cura é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, uma certa vez ele disse assim: clama a mim no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus sabe que na angústia você não vê motivos para glorificar. Deus sabe que na angústia você não vê motivo para exaltar a Deus. Porque a sua vida está consumida de tristeza. Você olha para um lado, você olha para o outro, em tudo que o Espírito Santo agora há pouco relacionou, de 6 angústias que ele nos livraria. Então Deus sabe muito bem disso. Porém, por outro lado, Deus também diz assim: se nós nos mostrarmos frouxo, covarde, no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. Olha só, se nós nos portarmos, nos comportarmos, se nós agirmos, é o que ele quer dizer. Se nós nos comportarmos, se nós agirmos no dia da nossa angústia com fraqueza, a nossa força será pequena. A nossa força será pequena. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: em que a angústia, ela faz uma inversão de valores. Preste atenção nisso. Irmão, é muito fácil você vencer a angústia, você não se deixar levar pela angústia. Primeiro, não instalá-la dentro de você. Segundo, importante, você põe no teu coração. Você tem que entender que a angústia, ela faz uma troca de valores. É como o medo, como a depressão, como a ansiedade. É isso que você tem que pôr no teu coração. Quando você se assenta verdadeiramente no divã de Deus, você vai entender que sempre Deus orientou aos seus a ir sentido contrário à tempestade, e não a favor da tempestade. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: ei, presta bem atenção. A angústia, ela faz uma troca de valores. A tempestade te causar medo e pavor, palavras determinarem em você sentimentos, atitudes e comportamentos. Com isso, para trazer a tristeza, a angústia, o medo e a ansiedade, coisa mais. Essa troca de valores que a angústia tenta nos causar é muito simples, porque está aqui escrito. O que ele quer dizer é o seguinte: para a angústia permanecer dentro de você, ela tem que dar o que ela tem e tirar de você o poder de resisti-la. Então o que é que a angústia causa? Tristeza. Então nós já sabemos que ela vai fazer de tudo para te ver triste, para te ver abatido, para te ver desmotivado. A falta de coragem, a falta de ânimo, a falta de vigor, isso é se mostrar frouxo no dia da angústia. É a própria angústia saber que para conseguir permanecer dentro de você, ela tem que fazer isso. Ela tem que te focar naquilo que você não quer, em resultados que te entristecem, que te desmotivam e tanta coisa mais. A questão aqui é: você vai se mostrar frouxo no dia da sua angústia? Você vai se abraçar com ela? Você vai permitir que ela determine o que você tem que sentir? É isso que você quer? Claro que não. Então veja que Deus sempre vai pegar os que estão na Bíblia, que estavam desencorajados,
como por exemplo Gideão. Gideão estava dentro de uma cova, de uma caverna, angustiado, saiu para malhar trigo no lagar. Quando ele toma aquela atitude, Deus diz: homem valente, o Senhor é contigo. Ele diz: mas como assim? Se o Senhor é conosco, então do que são dos midianitas que nos sediam, nos roubam e levam todo o nosso ganho? E ele diz: então vai nessa tua força, vai nessa tua força. E ele então agora tem 32 mil homens. Vamos vencer a batalha assim, no estralar de dedo. Deus diz: é muito, vai ficar com 300. Ele está tão desesperado porque ele olha para a quantidade dos inimigos e olha para os soldados que estão à sua volta, que ele está tão angustiado que ele diz: agora acabou, não tem jeito. Mas só que Deus vai lá e faz ele exatamente sentido contra a tempestade. Ou lembrar de um homem chamado Abraão, que levaram o seu sobrinho Ló cativo. Ele está tão angustiado, está tão para baixo, que ele não sabe o que fazer. Primeiro, ele não tem um exército. Ele não tem um exército, ele não é um homem de guerra. Mas Deus vai dizer: ei, pega os nascidos em casa e vai à batalha, e vai à guerra contra grandes 5 reis. Olha que coisa incrível. E Deus vai lhe dar a vitória. Ou lembrar-se do próprio Senhor Jesus, que está no Getsemane, e a Bíblia diz que ele orava angustiado, mas orava com tanta intensidade que as gotas de suor se transformavam em sangue. Ou do que falar do apóstolo Paulo, que está tão angustiado, tão para baixo, que Deus vai falar para ele de forma bem clara: a minha graça te basta. Irmão, em nome de Jesus, a angústia tenta fazer essa troca de valores. Você fica com a tristeza, eu pego de ti a tua alegria. Você fica com a minha fraqueza, eu pego de você a força. Por que que ele faz isso? Vou falar para você ouvir no teu coração. Porque ele sabe que a única maneira de se vencer essa angústia é resistindo à angústia. Enquanto você não a resistir: ah, pastor, mas eu tento. Sim, eu sei que você tenta, glória a Deus. Mas o que a Bíblia diz? Sujeitando-se, pois, a Deus e resistindo ao diabo, o que? Ela fugirá de vós. Então uma briga, uma batalha, ela não vai te deixar da noite para o dia, ela não vai te abandonar daqui para amanhã. Então você tem que resistir para a glória de Deus. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. Lembra de Jó? A Bíblia Sagrada diz que Jó temia perder tudo que tinha e suspirava todas as manhãs. A Bíblia diz que ele, quando ia comer do seu pão, está escrito que ele suspirava. Existe o suspiro do cansaço, existe, claro, mas existe aquele suspiro da alma, aquele suspiro da tristeza, aquele suspiro que você sabe que está saindo de você por uma angústia, por sentir-se angustiado. E aí ele continua dizendo: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Olha só o que é que ele diz. Agora a grande questão aqui é: o que é a angústia? O que é a angústia? Eu tenho que entender, porque não é só um sentimento. Escute, para que se haja-se a angústia, tem que se ter acontecimentos outrora. Ninguém nasce angustiado, ninguém nasce angustiado. Eu não nasci, nem você, nem nós nascemos angustiados. Então o que nos traz a angústia são os acontecimentos. Acontecimentos podem provocar as angústias. Então o que significa, o que é angústia? Primeiro, angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento. É aquele aperto, sabe, que você sente. Eu não estou falando um aperto humano, não, estou falando um aperto na alma. É aquilo que aperta você por dentro. Pelo peito apertado, ansiedade. Vem a angústia, se você não lida com ela, e começa então a trazer e convidar para você a ansiedade. Se agora é uma pessoa ansiosa, você vai de contramão. Na verdade você vai agora de contramão à palavra de Deus, porque a Bíblia diz: não vos torneis ansiosos por coisa alguma. O que é interessante, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Interessante, né? Porque agora a angústia convida a ansiedade e insegurança. Você agora está inseguro. Você agora está aqui sem chão para pisar. Você teme, você está temeroso, você está receoso, sabe?
Com isso você vai começando a se tornar uma pessoa totalmente negativa. Está vendo? Nada que eu faço dá certo. Meu Deus, e você começa sem perceber a atrair aquilo que você não quer. Você torna-se um murmurador, reclama de tudo, e aí a coisa vai se desempenhando cada vez mais sem você perceber. Aqui no versículo ele diz: a minha força descai por causa da iniquidade. Veja que a pessoa vai perdendo as forças dentro de si. Ela vai perdendo as forças. Também significa falta de humor. Uma pessoa que está angustiada, ela não tem alegria. Falta aquele humor, falta aquela felicidade. Não é que ela vai ficar sorrindo 24 horas. Não, não é isso não. Mas é aquela pessoa chata, aquela pessoa que você diz: meu Deus, o que foi que eu fiz, Jesus de Nazaré? É aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa em que não importa se você acerta ou se você erra, a pessoa sempre reclama, sempre está reclamando. Não elogia, não é grato por nada. E às vezes você até evita sair, passear, ir para um restaurante, para uma pizzaria. É melhor estar em casa do que estar do lado de uma pessoa que está com a cara fechada, com o braço cruzado, e você dizendo: meu Deus, o que é isso? Está amarrado em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que pede o sanduíche ou a pizza ou o que seja o que for, e só porque está demorando ele já fecha a cara, pronto, acabou-se? Rapaz, você está do lado de uma pessoa dessa. Eu costumeiramente tenho um hábito de dizer assim: caro não é quanto custa o passeio. Não. Porque se você não sabe, caro é prejuízo. Caro não é quanto custa o jantar, caro não é quanto custa um passeio, não. Caro, na verdade, você sabe o que é? É o que infelizmente pessoas se deixam levar para que aconteça naquele momento que você poderia estar aproveitando aquele momento. Então de repente a pessoa, você pensa: não vamos pedir não, porque você, não é que você não queira sair, não é que você não queira ir para algum lugar, é que só em você lembrar que a pessoa vai estar lá, demora muito. Não teria sido melhor que se a gente tivesse pedido para comer em casa? Quer dizer, quando é algo que é para ela ou para ele, está tudo muito bem, obrigado. Está tudo muito bem, obrigado. É mais ou menos assim. Você não acha que demora um jogo de 90 minutos? Você não acha que demora? Não, vixe, como passou rápido. Eita, mas voou. Mas você acha que demora muito o tempo de uma pizza chegar e você ali com a sua família desfrutar. Aí você acha. Quer dizer, pessoas mal-humoradas são pessoas que elas se encontram sempre de bom humor quando é para fazer aquilo que elas querem. Quando é para fazer aquilo que para elas, nossa, é porque elas querem outra. Pessoas mal-humoradas são pessoas amargas. Pessoas amargas são pessoas que só querem fazer aquilo que lhes agrada aos seus olhos, como quer, na hora que quer e como bem quer. E tem pessoas assim. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: você conhece pessoas assim? Você conhece? Sabe? A pessoa não sabe aproveitar o momento. A pessoa não sabe aproveitar o momento. Ela não sabe aproveitar. Você olha para a pessoa e pergunta: o que aconteceu agora? O que foi que houve agora? Sabe, a pessoa não sabe aproveitar o momento. Mas de repente agora, porque é para essa pessoa ceder um pouco, ela não cede. Ela não cede. Então veja que a angústia causa o mau humor, e com sentimentos aliados a alguma dor. Veja que isso daqui é importante você entender. E com ressentimentos. Irmão, ressentimento que está ligado a alguma dor, às vezes a uma perca. Tem pessoas que elas não conseguem lidar com a perca de um ente querido, de um familiar, de um parente. Ela não consegue lidar. Ainda hoje determina nela um sentimento. Ainda hoje determina dentro dela uma dor. Isso vai lhe angustiando. É aquela lembrança do passado que parece estar tão presente. Quer dizer, essa pessoa ela não está no seu presente, ela ainda está um acontecimento do seu passado. Então é interessante você entender que veja que são coisas, acontecimentos que trazem a angústia. Um ressentimento aliado a alguma dor lá no seu passado, ou até no seu mesmo presente. Também significa angústia,
é um estado mental de perturbação emocional. A pessoa agora emocionalmente ela começa a chorar. Está chorando por quê? Pelo amor de Deus. Você está chorando, o que está acontecendo? E você não entende, você não compreende. Você não entende por que aquela pessoa está chorando. Você não entende por que aquela pessoa está ali, chora por nada. Você, meu Deus, que negócio é esse? Isso é frescura, né? Ah, meu Pai do céu. Aí começa, sabe? Aí o que a pessoa faz? Ela se fecha de novo. Ela se tranca de novo. Ela se fecha, ela se tranca. Porque como eu disse no começo, por que é difícil uma pessoa que se encontra angustiada se abrir com outra pessoa? Porque ela teme ser julgada. Ela teme ser condenada. Ela teme ser apontada. E quando se trata de crente, é falta de fé. É falta de fé. É falta de fé. E hoje, se você não sabe, tem crentes que se suicidam. Pastores, obreiros, não importa, porque isso não escolhe classe e nem posição eclesiástica, não. É um sentimento que vem por acontecimentos e principalmente de forma que lhes traz a perturbação emocional, caracterizado pela união de sintomas psicológicos e físicos. Interessante isso, né? A Bíblia diz que pessoas angustiadas têm a sensação de que tudo está perdido. Não tem mais jeito, acabou, já era. Ei, olhe para cá, nós vamos terminar. Ei, não tem mais jeito, acabou, você não está vendo? É melhor desistir, é melhor recuar, é melhor voltar atrás, é melhor aceitar. Entenda, a angústia pode te dar um parâmetro, uma visão de desistência, de que desistir é a coisa mais fácil. Quando você pode estar a um passo da sua vitória, quando você pode estar a um passo da sua conquista, quando você pode estar a um passo de vencer aquela luta. Ei, em nome de Jesus de Nazaré, escute o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Talvez você está ao ponto de querer desistir agora, nesse exato momento, e você não quer desistir porque as coisas estão dando certo, e você não quer desistir porque as coisas estão funcionando, porque está uma bênção, não. Escute em nome de Jesus. Antes da vitória há resistência, antes da conquista há resistência. Mas você tem que entender que a perseverança, ela quebra a resistência. Enquanto você não entender que não tem como ser grande sem antes não resistir para chegar até lá, até os degraus que você sobe de uma escada, faz o seu corpo sentir. Quanto mais as lutas que lhe sobrevêm. Então a angústia, ela tenta sim de tudo querer nos convencer-nos de que não há solução para aquele problema. A Bíblia diz que a angústia é considerada uma doença e precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada. Ela não pode ser levada de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, não. A angústia pode levar à depressão. Então veja que agora sim, se a pessoa não souber lidar com essa área da vida, ela agora está deprimida. Agora ela entra e adentra dentro de uma depressão. Então você veja os males que a angústia pode causar. A angústia também pode estar ligada a causas como, primeiro, complexos e traumas de ambiente familiares, repressores ou desgastantes. Qual é o convívio dentro do seu lar? Preste bem atenção agora em nome de Jesus. Qual é o convívio dentro do seu lar? Você convive com o marido ou com um acusador? Com uma esposa ou com uma acusadora? Qual é o seu convívio dentro do seu lar, da sua família, do seu ambiente familiar? É um jardim do Éden ou é um verdadeiro Iraque? Porque isso pode sim provocar, causar angústia. Imagine você pensar assim: ah, meu Deus, vou já para casa, Jesus de Nazaré. Aquilo é um sinal de angústia. Não é que você não queira ir para casa, é porque você, quando chega lá, você já sabe o que é que está lhe esperando. Você já sabe o que está lá lhe esperando. Então entenda isso. A angústia também pode estar ligada a complexo e traumas. Qual é o complexo que você tem de você mesmo? Qual é o complexo que você tem de você mesmo? Tem pessoas que elas trazem traje de complexo de inferioridade, de não se sentissem capazes, de não se sentissem úteis
Tem pessoas assim, sabe? Tem pessoas que por conta do convívio, por conta da maneira com que foi tratada na família, ou que seja com os amigos, na faculdade, no colégio, ou no lugar em que nasceu, ainda hoje, infelizmente, por conta disso, sentem dentro de si essas angústias. Elas, na verdade, construíram uma muralha esta que parece para elas ser intransponível. Por conta de quê? Justamente por conta de complexos. No que você se acha menos do que quem? No que você se acha menos do que lá quem seja, lá quem quer que seja a pessoa qual for? De repente você fica admirado porque pessoas decoram nomes fáceis e você não consegue. Ou de repente você olha para aquele fulano e diz: como é que pode, rapaz? Onde coloca a planta dos pés dá certo. Eu tento, retento e não consigo. Só pode ter alguma coisa em mim. Só pode ser que eu mesmo não consiga. E você começa. Lembre-se de Jarbes. Jarbes, a Bíblia diz que recebeu o nome: com dores o dei à luz. E ele tinha tudo para ser aquém, porque na casa dele, na família dele, ele era visto assim. Ele era visto como aquele que não tinha a mínima condição ou possibilidade. Mas nem por conta disso ele se deixou levar. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se tornou-se mais ilustre do que os seus irmãos. Lembre-se de Davi, um homem ruivo, jovem, ainda uma criança, um menino. Quando este pôs a sua própria vida em risco, a Bíblia diz que os seus irmãos, ao invés de nele crer, confiar, motivar, incentivar, pelo contrário, vieram com palavras de acusação. O que fazes aqui? Onde deixastes as poucas ovelhas de nosso pai? Viestes aqui para ver a peleja? Bem conheço a tua presunção. E tu vai dizer: o que eu fiz agora? O que eu fiz agora? O que falar de José? Sim, José está empolgado, motivado, tem um sonho, vai dar certo, vou correr atrás. E ele chega e conta para os seus irmãos. Quem vai esperar que os da própria casa, ao invés de motivar e incentivar, faz a jogar uma pasada de terra, ou a que seja um balde de água gelada? Quem vai esperar uma situação como essa? Quem vai esperar uma situação como essa? Você não espera isso não. Você espera que as pessoas da sua casa lhe motivem, lhe incentivem, lhe coloquem para cima, lhe empolguem, lhe estimulem, sabe? Quanta coisa mais. Mas só que não que vai acontecer não. Porque a Bíblia Sagrada diz que bem sabemos do que vão fazer com ele. E lá na frente ele vai ter que perdoar, para que ele possa, para a glória de Deus, ainda ali ter a sua salvação. Então você veja que a Bíblia está recheada de pessoas essas que poderiam sim se ter deixado levar pela angústia, por conta do que? Por conta da sua casa, por conta dos traumas, mas não se deixaram vencer por conta disso. A angústia pode causar sintomas como falta de concentração, porque a angústia, ela tira o seu foco e tenta levar você a ver só a noite que você pescou e nada pegou. O camarada trabalha a noite inteira na espera de que no amanhecer do dia tenha um resultado do sol do seu trabalho. Chega, está lavando as redes, uma pessoa chega para ele, ainda se serve do seu barco e agora diz: vamos pescar em mar alto. E aí ele podia muito bem ter dito o seguinte, como ele disse, né? Pesquei a noite inteira e nada apanhamos, e ter permanecido assim. Mas ele não vai se concentrar no que ele não quer. Ele vai se concentrar naquilo que ele quer. E o que é que você quer? O que é que você quer? Você sabe o que é que você quer realmente da vida? Você sabe realmente qual é o seu foco? O que você realmente deseja? O que você realmente almeja? De repente você está dizendo que é difícil estudar. Aqui nessa casa não tem quem estude, é muito barulho, é muita zoada. Talvez você esteja focando no barulho, na zoada, e você faz disso como sem que você perceba um muro, uma muralha, um obstáculo para não estudar. Talvez seja assim de repente para com você. E você sempre apresenta uma dificuldade. Você sempre está apresentando, sabe, alguma coisa que você mesmo, sem perceber, faz você se sabotar. E tudo por questão de quê? Porque você esquece, para você vencer essa angústia, você não pode perder o seu foco do que você quer. E às vezes o que você quer não é só para você, é para os demais que estão ao seu redor. Mas nem sempre esses vão entender.
eles serão beneficiados pela tua vitória. Serão beneficiados. É importante que você tenha Davi e Saul. Saul muito que se angustiou quando viu e ouviu as ameaças de Golias. Ele viu e ouviu. Manteve o seu foco na altura, na estatura do seu adversário. E se deixou com que a angústia instalasse no seu coração, pelo que ele ouviu das afrontas de Golias todos os dias, ao amanhecer e ao entardecer. O que é interessante, né? Porque enquanto Saul se encontrava angustiado, todo um exército se encontrava por detrás das colinas, também sentindo o mesmo. Se sentindo o mesmo. Mas quando Davi vai lá, e nós sabemos que ele vence a batalha, é interessante, né? Que os soldados se põem-se de pé e saem perseguindo seus adversários. Mas por conta de que? O que foi que mudou a coragem de um homem? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: seja corajoso. Não, mas diga, olhando mesmo, diga com firmeza, né? Não, é para dizer mesmo: seja corajoso. A sua coragem estimula pessoas, a sua coragem encoraja pessoas, a sua coragem motiva pessoas a acreditar que elas também podem chegar lá. Por quê? Porque quando você mantém essa posição de sentir-se corajoso, ainda que os que estejam à sua volta estejam como um exército de Saul, que se encontra por detrás das fileiras de guerra, com medo, amedrontado, basta que você, em nome do Senhor Jesus, nessa guerra que você está batalhando, seja um Davi. Você não precisa ser um Saul. Outra coisa importante: olhe para Davi e olhe para Saul. Quando Davi se apresenta diante de Saul, Davi agora vai tentar fazer com que Saul vai tentar com que Davi vista toda a sua armadura. Toda a sua armadura. A Bíblia diz que de princípio Davi começa a colocar a sua armadura, a armadura de Saul. Mas de repente a Bíblia diz que ele vai andar e quase que tropeça e cai. E ele tira toda aquela armadura. E quando ele tira toda aquela armadura e a devolve, ele vai com que na verdade Deus colocou nele para vencer o gigante: uma funda e pedras. De repente você olha para alguns e diz: ah, se eu tivesse isso do fulano, ah, se eu tivesse aquilo do Beltrano. Não. Ei, você tem tudo o que precisa para vencer dentro de você. E às vezes você acha que é com a armadura de Saul que você vai vencer a batalha. Você acha que é com a armadura de Saul que você vai vencer a guerra. E não é com a armadura de Saul coisa nenhuma. É com o que muitos podem achar e pensar que é tão pouco que não vai dar certo. A Bíblia diz, está escrito: sede fiel no pouco e colocar-te-ei no muito. Isso não quer dizer só dízimo, oferta, não. Ele está falando do pouco que você acredita que Deus pode tornar muito na sua vida. É uma vontade pouca de vencer, mas é o suficiente para fazer de você mais do que um vencedor. É isso que você tem que entender. Talvez você não saiba muito do que você precisaria saber, mas o pouco que você sabe é o necessário para você dar o primeiro passo e crer que Deus tira o necessitado do monturo e faz assentar a roda dos príncipes. Talvez você esteja cometendo um erro daquela mulher: declara-me o que tu tem na tua casa, tua serva não tem nada. Até que o Espírito Santo diz que é isso: ninguém tem nada, ninguém jamais vai deixar de ter alguma coisa. Ah, me lembrei, a tua serva tem uma pequena botija de azeite. O profeta disse: é o suficiente para Deus fazer a coisa render. É o suficiente. Talvez você esteja cometendo o erro de André, que a Bíblia diz que um jovem, um menino, um garoto, tinha alguns pães e alguns peixinhos, e ele chega empolgado, sabe, dizendo para Jesus: olha, mestre, tem aí um menino que tem alguns pães e alguns peixinhos. Mas ele cai no erro. Mas o que é isso para tantos? O que é interessante é que Jesus não se deu a ouvir por isto. O que Deus está lhe dizendo de forma bastante clara nesta manhã, pelo Espírito Santo de Deus: não fique com esse seu olhar de acreditar, de pensar de que não vai dar certo, de que não vai conseguir. Isso vai te colocando cada vez mais um sentimento de sentir-se inseguro. Não faça isto.
Não faça isso. O teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ei, as únicas pessoas que já nasceu com tudo foi Adão e Eva. E por não ter passado o que era necessário passar para valorizar aquilo que tinha, jogou tudo fora. Jogou tudo fora. Você está em aprendizado, você está sendo moldado, sabe? Pode ser o cliente que te dá trabalho, pode ser o funcionário que te dá dor de cabeça, pode ser o momento que você está atravessando. Tudo é uma forma de você ser moldado. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Talvez você hoje lida com pessoas difíceis lá no seu trabalho. Pessoas essas que você tenta colocar na cabeça delas que elas estão ali e que você está mantendo essas pessoas para ver se elas abrem a mente, para que elas entendam que a profissão que elas têm pode lhes levar a um patamar maior. Mas essas mesmas são as que criam um obstáculo diante de você. Por isso você tem que ter paciência com essas pessoas. Por quê? Porque a paciência é a obra fé perfeita. Você tem que ter paciência. Então aí, para nós terminarmos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ponha isso no seu coração. A angústia pode causar sintomas como falta de concentração, tristeza permanente, inquietação, que é insegurança, pensamentos negativos, de que não vai dar certo, de não vou conseguir. A Bíblia diz que a angústia pode ocasionar distúrbios emocionais. Você chora por nada, você perde a noite de sono, não consegue dormir, quando a Bíblia diz que Deus dá aos seus filhos até quando dorme. Como cansaço físico, você está cansado, não é que você morreu de trabalhar, mas aquele peso, aquele cansaço, aquele esmorecimento, tanto quanto mental. Comportamento inadequado, você começa a ter comportamentos que você olha para a pessoa e diz: meu Deus, não pode, isso não está certo. De repente a pessoa começa, sabe, ela sem ela perceber, ela tem uns certos toques, e toques esses que não vão lhe causar nenhum bem. E também baixa autoestima. A pessoa vai estar com a sua autoestima lá embaixo, lá rente com o chão. Para nós terminarmos, olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Provérbios, capítulo de número 24. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10. Provérbios 24, 10. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10. Diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Olha só, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Aí o que é que Deus nos orienta? Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Não é ficando em casa não, viu? Não é você ficando em casa. Não, entenda uma coisa: angústia é o que está do lado de dentro, e só Deus sabe lidar com o que está do lado de dentro. Não é ficando em casa, estou cansado, estou exausto, estou abatido, estou entristecido. Não, de maneira nenhuma, de forma alguma. Olha o que é que diz também Salmos, capítulo de número 107. Salmos, capítulo de número 107. Salmos, capítulo de número 107. Versículo de número 26 diz assim: sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Você está angustiado? Conhece alguém que esteja angustiado? Não é evitando a oração não, viu? Porque a angústia não quer que você ore. A angústia não quer que você busque a face do Senhor. Ele está angustiado, mas ele sobe aos céus. Ele está angustiado, mas vai até a Deus. Ele vai até aquele que sabe muito bem, como está escrito lá no livro de Salmos, quando a Bíblia Sagrada diz que na angústia Deus está com a gente. Não é o que ele diz na sua palavra? Que na angústia ele estaria conosco.
Salmos capítulo de número 107, para nós terminarmos, versículo de número 6. Salmo 107, 6. Salmo 107, 6. Amém? Olha o que é que ele diz: e clamaram ao Senhor na angústia. Fizeram o quê? Cruzaram os braços? Ficaram em casa? O que é que fizeram? Clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor na sua, e os livrou das suas. Então são acontecimentos que nos causam angústia, dificuldades, seja em que área quer seja ela qual for. Clamaram ao Senhor na sua angústia, buscaram a Deus, se apresentaram perante ao Senhor. E não importa se de repente você saiba como orar ou como não orar, e é sempre difícil, um obstáculo, você transformar o que você sente em palavras. Mas quando você diz assim: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor, preciso, eu não tenho mais força em mim, não tenho mais ânimo, não tenho mais garra, sabe, para falar a verdade, eu estou deixando a vida me levar, a vida leva eu tanto faz como tanto fez, para mim tanto importa como, quer dizer, vá até Deus, fale isso para Deus, fale isso para Deus: Senhor, me ajude, eu preciso de ajuda, eu estou sufocada, eu estou sufocado, estou me sentindo. Fale isso para Deus, porque Deus te ouvirá, e segundo a Bíblia, te livrará das suas dificuldades. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Queria cantar esse louvor do Espírito Santo que nós cantamos agora há pouco, porque se tem uma pessoa que te conhece, é o Espírito Santo. Se tem uma pessoa que conhece o teu lado de dentro, é o Espírito Santo. Mas deixa eu te dar um conselho. Deixa eu ver aqui, 5 minutos só, 7 minutos. Mas eu queria, em nome de Jesus, entenda uma coisa: a Bíblia diz que só os mortos descem em silêncio. Você está vivo, então fale com Ele: Espírito Santo, eu preciso de ajuda. O Espírito Santo é a única pessoa que te conhece por dentro. Ninguém mais te conhece por dentro como o Espírito Santo. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. O Espírito Santo é a única pessoa que nunca vai lhe entristecer. O Espírito Santo é a única pessoa fiel a você. O Espírito Santo é a única pessoa que se importa todos os dias com você. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de te ajudar. O Espírito Santo é a única pessoa que conhece os teus medos. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo é a única pessoa que Ele não te acusa, não te condena, não te aponta. O Espírito Santo é a única pessoa que intercede por você quando você não tem forças para interceder. O Espírito Santo de Deus está pedindo passagem para você deixar Ele entrar ali agora. Libere o seu coração para o Espírito Santo. Não tenha vergonha de falar com Ele, não. Você fala com tantas pessoas pelo WhatsApp, ou às vezes de forma de ligação pessoal. Por que não falar com o Espírito Santo? Ele está aqui, Ele é presente, Ele está entre nós. Dizer: Espírito Santo, preciso de ajuda. O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me ajudar? Não tem vergonha não. Ajudar com quem? Ele vai te perguntar. Diga para o meu filho: eu não sei mais o que fazer. O meu filho, a minha filha, eu não sei mais o que fazer. É com o seu marido. Pegue o Espírito Santo para que ele te ajude. Senhor, eu preciso. Fala com ele. Não, pastor, eu não vou falar porque ele já sabe que eu estou pensando nisso. Não comece a falar. Talvez o seu esposo, você não está sabendo, o Espírito Santo sabe como. Tua esposa, peça para que ele te ajude. O Espírito Santo, eu não estou sabendo
Feche os teus olhos também. Aproveita esse momento e fala com Ele. Aleluia. Espírito Santo, meu Senhor, Espírito amado, Consolador, Espírito Santo, que seria eu sem tua presença, meu Deus? Vem com tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar, faz tua vontade, meu sem tua não sabe onde ir, só a solução, Espírito vida, minha respiração, você venha acioná-lo, que espera que você fale com Ele. O Espírito Santo não é intrometido. Não fique você pensando, mas eu tenho o Espírito Santo. Sim, você o tem, mas enquanto Ele não ouvir de você um clamor, me fortalece, me levanta, Ele não vai poder fazer nada, porque o Espírito Santo não é intrometido. Ele não é intrometido. Fale com Ele. Fale com Ele do que Deus tem falado com você. O que tem lhe angustiado, lhe entristecido, lhe abatido, lhe desmotivado. Transforma o que você está sentindo em palavras diante dele. Se for preciso, o Espírito Santo nos ajuda. Nos dá a armadura que vem do alto, a fortaleza que vem do Altíssimo. Sim, pede ao Espírito que te ajude, que te coloque de pé, porque eu estou que estou forte e baixo. Aleluia. Você pode estar atribulado, contristado, abatido, angustiado, e o Espírito Santo vem e diz: não tema, porque eu sou contigo, não te aceito, porque eu sou o teu Deus. Protesta da minha justiça. Verdadeiramente lhe dar esta força, lhe dar este ânimo. O Espírito Santo, sim, fale com Ele do seu jeito. Eu não estou ouvindo você falar, não estou ouvindo você falar. Se fosse com uma pessoa, você falava. Por que é difícil falar com o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque você não cria esse hábito, esse costume. Você não cria esse hábito, esse costume de recorrer ao Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, de bater a porta do Espírito Santo. E pode ter certeza, o Espírito Santo é a única pessoa que nunca vai ter portas fechadas para você. O Espírito Santo é a única pessoa que nunca, jamais, em hipótese alguma, vai dizer um não para você.
Quando você disser o Espírito Santo, Ele vai dizer: eis-me aqui. Eu sou aqui para lhe ajudar, para lhe dar força, ânimo, coragem, para lhe pôr de pé, para lhe sustentar, lhe erguer. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tu não estaríamos falando sobre sentir-se angustiado, sobre angústia e os seus efeitos, se não houvesse alguém que estivesse precisando libertar a sua alma, o seu coração, de um ressentimento, de uma mágoa, de uma ira, de um ódio, de um acontecimento, de uma ofensa, de uma decepção. Em nome de Jesus, deixe que o Espírito Santo possa ajudar você. Deixe que o Espírito Santo possa te ajudar. Fala do seu jeito. Não precisa de um dicionário não, só fala. Espírito Santo, o Senhor pode me ajudar? Eu estou com dificuldade assim, assim, assim e assim. Sinto muito bem na tua presença. Muito obrigado. Diga glória a Deus. E aplaude esse Deus bem forte. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.